Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Se você decidir se conhecer, você vai fazer algo novo. E acho que essa é a grande riqueza aqui do grupo, né? Aprender, contribuir. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa em empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. A mentoria em alto mar, ela faz com que o mentor e o mentorado possam ter mais do que uma relação teórica, mas uma experiência, porque uma das formas de aprendizado que tem mais resultado é aquela pelo qual você consegue trazer uma emoção. Onde é que fica a corda, uma linha tênue ali entre marketing pessoal e marketing corporativo, né? A diferença de personalização e personificação. Personalização é quando você faz algo para o seu cliente. Personificação é quando todo negócio tem uma cara. Então, o marketing pessoal e o marketing profissional, eles acabam se juntando. O mergulho, ele quebra algumas barreiras, vencer alguns desafios, ele é fundamental, principalmente na parte do aprendizado. Fora tudo isso, um fator incomparável é o network, é a comunicação, é o que a gente vai vivendo nesse ambiente, aí com os amigos, com pessoas que estão aspirando, que estão buscando cada vez mais crescer e evoluir aí no mundo empresarial. O maior e melhor programa de mentoria empresarial do Brasil. Por quais motivos? Por vários. Em primeiro lugar, é o único programa de mentoria onde nós temos mais de 60 mentores. Grandes empreendedores empresariais, grandes empresários do Brasil de diversas áreas, de diversos setores. No setor de negócio, de agronegócio, no setor do marketing digital, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, finanças, educação, tecnologia, ou seja, são os fundadores e os conselheiros do Instituto Êxito de Empreendedorismo.
Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. O Êxito Mentoring Experience é a oportunidade perfeita para você. Com mais de 60 grandes empresários que comandam empreendimentos de sucesso e que vão compartilhar com você o que os fez conquistar tudo o que conquistaram, além de poder firmar conexões e gerar oportunidades de negócios. Acesse www.exitomentoringexperience.com.br e fale com o nosso especialista. Seja obstinado e cuidado. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. O Summit Êxito de Empreendedorismo apresenta agora a palestra Tem um CNPJ na minha cama, com Kátia Teixeira e Aníbal Teixeira. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao Summit Êxito de Empreendedorismo 2024. Isso mesmo, gente. Estamos na 6ª edição, acredita? Eu tô desde a primeira, então eu bato sua figurinha carimbada aqui. Dessa vez, ainda com mais propriedade, porque o tema desse Summit são histórias reais. Por isso a gente tem um livro contando todas as nossas histórias, e por isso que eu tô por aqui. Meu nome, Kátia Teixeira, sou mentora das mentoras, eu auxilio mulheres a serem melhores nos palcos. Por quê? Porque por mais mulheres no palco, isso mesmo. Então, é isso, já vai começar. E eu estou aqui hoje acompanhado de alguém muito especial. Olá, tá todo mundo aí? Eu sou Aníbal Teixeira, economista, analista de precificação e perfil comportamental. Isso mesmo, eu faço sua empresa precificar com lucro. Olha que bacana. E estou também aqui juntos para falar de histórias reais. Bora lá? Bora lá. Eu acredito que para a gente começar, nós vamos fazer o inverso aqui. Nós vamos começar de trás para frente. Conta para eles, Ani, qual foi a ideia, de onde surgiu a ideia, porque a ideia foi sua, de escrever um livro, Tem um CNPJ na minha cama. Na verdade, primeiro mostrar realmente que a gente tinha conseguido superar todas as dificuldades, todos os perrengues que a gente teve na vida. E o mais importante, incentivar aquele leitor que também estava com a oportunidade de empreender em família, em casal, e poderia ter algum receio achando que iria atrapalhar. É isso aí. E aí eu já vou contar. Nós somos marido e mulher e empreendemos juntos há 40 anos. Estamos juntos há 40 anos e 6 meses. Ou seja, a gente se conheceu. Depois de 6 meses a gente já estava empreendendo. Tem muita história real nesse livro. Mas eu acho que o mais bacana, né, com a ideia de ter um CNPJ na minha cama, é que quando você empreende com o seu marido, é diferente de empreender em família, né? Empreender com o filho, empreender com o irmão. Não, quando a gente empreende entre marido e mulher, existem muitas subliminares, né? Existem outros probleminhas que a gente tem que ir contornando ao longo do caminho, porque afinal de contas, o CNPJ vai pra cama, Aníbal? Vai. Tem nem como, diferente daquilo que você falou, irmãos acabam, se tiver que discutir algum assunto,
acaba deixando para o almoço de domingo em família. Nós não, nós tínhamos a oportunidade de discutir aquilo coladinho, na mesma cama, não tinha nem como fugir. Às vezes o coladinho era coladinho, às vezes era bem descolado. Era um de um lado, outro do outro. Mas eu acho que é importante, né, pra gente começar a falar disso. Você se lembra? Faz muito tempo. Foi que a gente fez essa transição? De quem foi a ideia da gente empreender juntos? Eu queria entender se você lembra. Eu tenho uma vaga lembrança. Na verdade, eu já tinha negócios, né? E você, naquele momento, ainda estava vindo de hospital, de uma área da saúde e tudo mais. E foi com o tempo a gente foi entendendo a necessidade de a gente começar a trabalhar juntos. Você já tinha aquela veia empreendedora, né? E juntou comigo por eu já vir de família onde pai trabalhava, pai e filho e tudo mais. Então, e eu não queria mais estar somente vinculado ao meu pai, porque meu pai também por si tinha sócio, e eu entendia que aquele pro labore da minha parte, eu tinha que investir em algo já a dois, para seguir um futuro de uma maneira diferente. Aí nós acabamos tendo a oportunidade de trabalhar numa área que tanto teus pais com a confecção tinham uma certa habilidade, que o nosso primeiro serviço juntos é voltado ao silk. Hoje, o silk tomou uma outra conotação, é outra situação, mas naquela época ainda era rolo, ainda era tela. E dali não paramos mais. Aí conta o próximo degrau. Isso, nós começamos a empreender, na verdade, eu acredito que o Aníbal ele tinha muito essa história de não querer ser filho do dono. A gente conversava muito, né, nesses primeiros 6 meses. Nós éramos ambos filhos de dono, né? Minha mãe costureira, meu pai alfaiate. O pai dele trabalhava com depósito de doce. E a gente já conversava que nós não gostávamos de ser filhos de dono, né? A gente gostaria de ser dono do nosso próprio nariz. Mas eu confesso que no começo eu fui bem reativa, né? Eu gostava do CLT. Eu gostava daquela história de ter o fixo. Porque eu costumo dizer, gente, que quando a gente opta por empreender, a gente opta por acordar desempregado todo dia. Essa é a verdade, né? Todos os dias você tem que levantar e fazer com que a sua empresa lucre. Então, se a sua empresa não está lucrando, você tem o pior emprego do mundo, né? Mesmo porque, a gente também tinha aquela ideia de empresa sólida, né? Seus pais já empreendiam há anos, então já tinha aquela estrutura formada. O meu pai é a mesma coisa. Então, quer dizer, quando você fala quero empreender tendo aquele tipo de modelo, empresa toda direitinho, tudo lavaré, você fala, gente, é só isso? Bora fazer igual. Mas não é bem assim. Desafios do início. O que eu acho que na nossa geração, os nossos pais jamais trocariam conosco qualquer dificuldade que eles estivessem passando na empresa, né? Nós não éramos, diferente como foi com nossos filhos, que souberam todas as vezes que nós estávamos por baixo e todas as vezes que estávamos por cima. Eu acredito que os nossos pais não tinham essa ideia de que nós precisávamos saber disso. E você que fala de educação financeira infantil, né, Aníbal? Eu acho que é um bom gancho. Aníbal tem um livro que chama-se Não Faça Birra, Faça Economia. O que você acha dessa história, talvez, dos nossos pais nunca terem nos contado os perrengues que eles passaram nas empresas e nós já temos deixado os nossos filhos mais conscientes do que estava acontecendo? Na verdade, não só o dinheiro vinculado à CNPJ, né? Dinheiro era algo, tirem as crianças da sala, né? Então, independente da pessoa ser seletista ou você não, jamais os filhos tinham uma participação no orçamento da família, tinham uma conversa falada, a gente nem podia se envolver, mas pior do que isso, a gente não podia nem estar presente numa reunião dessas. Então, para nós sempre foi mostrado aquilo, não a realidade, se é que houve alguma descompensação no meio do caminho, claro que deve ter existido. E aí, porque história da carochinha, empreender sempre tem
problemas, sempre tem dificuldades e principalmente tem desafios. Sim. Eu acho que uma coisa que nós não herdamos, ou herdamos, mas está muito no DNA, muito na veia, é o desafio. É aquela coisa de tomada de decisão. Você ali trabalha às vezes do lado do empresário, do empreendedor, mas você nunca está com o papel do tomador de decisão. Quando nós montamos nosso próprio negócio, nós entendemos que ali era o primeiro papel a ser tomado. A gente não ia na onda da decisão do pai ou do sócio ou de qualquer vivência que a gente tinha. Era nós e nós mesmos. Sim. E aí, voltando a falar, né, da pergunta que eu te fiz, que foi por que os nossos filhos, de repente, tiveram contato com os perrengues e também com o lado bom. Eu acredito mesmo, gente, que quando a gente empreende entre marido e mulher, a família tem que ser inclusa, porque, afinal de contas, como eu disse, a gente tem que administrar. E, às vezes, a gente não consegue sem que os nossos filhos também saibam qual é a realidade, né? Daquela história de ir pro mercado, eu quero, né? E naquele momento, esse querer não poder ser atendido. E vem muito com essa educação financeira infantil aí, que o Aníbal é um grande levantador de bandeira. E aí, o que eu acredito que seja você acha que era uma habilidade nossa passar essas informações para os nossos filhos? Ou você acha que foi meio no feeling? Eu acredito que já era da gente. Porque tem duas vertentes falar de educação financeira com os filhos. Uma, você está muito bem e aí você tem aquele risco de criar seus filhos na praia, na casa de campo, numa lancha e nunca você vai conseguir depois fazer aquela transição de passado de bastão do CNPJ para a próxima geração ou ao contrário. Em um certo momento, os filhos acordam sem o clube, sem o colégio particular, porque é um momento difícil da família e foi escondido até o último instante. Então, para nós fez todo sentido a gente sempre deixar os meninos muito bem cientes, e isso a gente comungou juntos. Por quê? Porque nas boas horas nós nos divertimos juntos, como também nas horas de dificuldade, eles também foram peças importantes para que a gente também fosse uma mola propulsora para a gente entender que precisava ter o amanhã. Não tem como. Você tem filho, você tem a criação, você tem conta para pagar, você tem que ir à luta. E eu acredito mesmo, para você que está em casa e de repente está pensando, né, em empreender com seu marido, e se você já tem filhos, é importante dizer que existe uma construção. Né? Ninguém dá certo. Tem uma frase que eu acho muito legal, que é o sucesso repentino. Ele não acontece de repente, né? Empreender é uma construção diária, onde a gente vai entendendo como é a gestão de risco, onde a gente vai entendendo sobre o marketing, onde a gente vai entendendo principalmente sobre como o nosso produto está sendo aceito no mercado, os nossos clientes. Empreender é muito punk, gente. Não é fácil empreender, né? Existem pessoas que acham que empreender é nadar em mar azul. É nadar em mar azul, mas até você pular desse aquário, né, sair do Mar Vermelho e ir para o Mar Azul, muitos desafios são lançados. E aí, Ani, qual você acha que é a principal qualidade para uma pessoa que está nos assistindo agora e quer empreender em casal? Qual você acha que tem que ser a principal qualidade? Primeiro, dividir os papéis. Eu acho que é fantástico vocês determinar que negócio vai ser, vai fazer um planejamento e cada um, que papel vai exercer nessa sociedade, nessa empresa. Não adianta também levantar a mão e falar, não, eu só vou fazer o que eu gosto. Porque a gente entende que muitas vezes a gente precisa dividir o que cada um gosta, mas também chamar para si a responsabilidade daquilo que precisa ser feito. E outra coisa que também é muito bacana, quando a gente fala de separar papéis, ao mesmo tempo, também precisa ter uma excelente comunicação entre os dois. Não adianta, por exemplo, você pegar a parte de produção e não falar com o financeiro, ou eu pegar a parte de vendas e não falar com compras. Então,
por mais que cada um assuma a sua responsabilidade dentro do processo, a comunicação é fundamental. Divisão de papéis. Parece fácil quando a gente conta, sabe, gente? Mas como a gente aqui está falando em história real, né? Nós começamos a entender, dentro desses 40 anos empreendendo juntos, nós começamos essa história de dividir papéis aproximadamente uns 20, 22 anos atrás, tá? Os primeiros 18 anos foram realmente muito difíceis, porque ambos queríamos fazer tudo, né? Eu perguntei de qualidade, ambos éramos proativos, a gente queria ser a gente queria fazer tudo, né, na nossa empresa. E aí vinham as discussões, porque às vezes eu queria fazer de um jeito, a Aníbal queria fazer do outro, e aí vinham as discussões, porque cada um tinha uma forma de enxergar como fazer, né? E eu acredito que essa maturidade que eu tô falando, dos últimos 22 anos, veio também com muita dor, porque nós não fizemos esse exercício de dividir papéis antes. Hoje, por exemplo, o Aníbal cuida completamente do financeiro da nossa empresa, né? Ele cuida também toda a parte logística da nossa empresa, né? Eu fico mais com a parte de atendimento ao cliente, eu fico com a parte do marketing, né? Por quê? Porque nós entendemos que tínhamos maiores habilidades para que isso pudesse acontecer. Então, fica uma dica aí para vocês que estão pensando em empreender juntos enquanto marido e mulher, fazer um teste comportamental, isso mesmo, entender naquilo que você é muito bom, né? Naquilo que você não é tão bom, para que a gente possa dividir os papéis de forma mais assertiva. E lembrando sempre que não impacta só o casal. Se você hoje está começando, talvez a empresa é pequena, é iniciante e tudo mais, e só cabe a vocês dois serem detentores de tudo e de todos, quando envolve os colaboradores, quando começa a envolver outras pessoas no processo, impacta demais a discussão entre os donos, vamos chamar assim. Porque fica aquela guerra de cabo de aço, né? Vou prender para a dona, vou prender para o dono. Ele é do meu departamento, vou ficar do lado dele. É muito complicado lidar as pessoas no entorno de uma empresa casal. Também você precisa olhar quem está à sua volta e o que está impactando essas pessoas. E também, assim, ter uma posição firme, né? A gente costuma dizer que tem dono de empresa que gosta daquele funcionário mais puxa-saco. Essa é a verdade. Aquele que, de repente, conta tudo, o leva e traz, e o patrão acha, né? O dono acha que isso é o melhor dos mundos. E olha, enquanto casal, a gente aprendeu juntos que não é, né? Aquele funcionário que tem a sementinha do mal, que começa a levar alguma informação para um dos donos e não para o outro, porque sabe, tem que ficar de olho nisso. De repente pode até ser um bom funcionário, mas se ele é um cara que cria problema dentro da empresa, é melhor a gente abrir mão. Muito mais importante do que você ter pessoas competentes dentro da empresa, você precisa ter pessoas que joguem para o time, porque aprender a fazer é fácil ensinar. Agora, comportamento, caráter, é difícil, você não consegue ensinar caráter a ninguém. Ou a pessoa tem caráter, é bom caráter e vai, enfim, querer lidar com harmonia na empresa, né? Ou ele já tem ali um resquício de gostar de jogar a gasolina na fogueira, né? E aí tem que tomar cuidado também, porque isso pode atrapalhar. Muitas e muitas vezes brigamos aqui por causa dos funcionários. Do diz que diz. No fim da história, quando nós nos acalmávamos e parávamos para conversar, a gente entendia que tinha sido uma fofoquinha jogada ao ar, né? E ambos caíamos. Por isso a maturidade, quando empreende juntos, né? É ser inquebrantável, é ser coeso, é não deixar, é se blindar para que ninguém consiga entrar nessa egrégora que foi criada entre marido e mulher para que a empresa corra melhor. Porque às vezes até o problema já chega de um outro tamanho para nós, empresários, porque aquela pessoa que também já tem esse costume de jogar a sementinha do mal entre os donos, o topo da montanha, ele também contamina
em todas as esferas, né? O cara que já tem esse instinto de manipular, ele vai manipulando todos os processos. Então, muitas vezes, quem te traz o problema já foi contaminado lá atrás. Então, cuidado com quem você também emprega, levando em conta somente o lado capacitado. E uma coisa bacana, cara, que eu acho que você sempre fala muito legal, é o que nós sempre tivemos, a diferença do confronto para o conflito. Porque nem sempre eu concordei com aquilo que você tinha como ideia, ou mesmo quando vinha uma ideia, é da gente já falar, não, a minha ideia é muito mais legal. É impossível ela não aceitar. E quando vem um não, você já se fecha porque você fala, como assim? E não. A primeira questão, quando existe uma sociedade entre casal, é também ouvir o outro, esperar primeiro entender o que o outro quer dizer, porque às vezes a ideia dele realmente é melhor do que a sua. E que é melhor para a empresa, né? O que é melhor para a empresa, não se trata do que... Isso. E esse ego que às vezes acontece entre marido e mulher pode atrapalhar. Tudo isso que a gente está contando para vocês aqui, gente, a gente viveu. É história real mesmo, né? Ali os primeiros anos foram muito difíceis, porque nós também éramos muito, como chamam por aí, muito bombeiros. A gente adorava apagar um fogo, achava que isso era heróico, né? Então se você que está aí nos assistindo e você fala, não, na minha empresa eu sei quando cai um clipes no chão, eu sei quem derrubou, e se em 5 minutos ninguém pegar, eu vou lá e pego. É o que a gente chama de bombeiro, né? Tá sempre apagando um foguinho na empresa. E aí, quando você assume esse papel de bombeiro, de pepineiro, né? De resolver tudo, você é o maioral na empresa e você não consegue delegar, você acaba não crescendo. Por quê? Porque uma coisa é a tua empresa funcionar. A tua empresa funciona através dos funcionários que você tem nela, que tem a mesma cultura empresarial, ou seja, que vai rezar uma cartilha, né, que foi estipulada, e a tua empresa funciona. Por quê? Porque enquanto empresário, a gente também aprendeu ao longo dos últimos anos que nós precisávamos estar fora da empresa, né? Que dentro da empresa, a empresa não crescia. O dono da empresa, ele tem que estar fora da empresa, fazendo networking, netweaving, né, conhecendo outros concorrentes, né, como está o teu segmento no mercado. Então é muito... Fazendo bons negócios. Porque muitas vezes você preso àquela produção mínima, é aquilo que a gente brinca de estar cuidando da formiga e deixando o elefante. Então, e vai muito daquela coisa de que o delegar, como você coloca, a gente fala muito do supervisionar. Então eu vou largar, vou virar as costas e no fim do dia eu venho só para supervisionar. Não, esse rompimento de sair da empresa não diz respeito a abandono e também não diz respeito de depois ficar ticando o que cada um fez. A gente fala muito de processos. Se você coloca dentro da tua empresa uma cultura empresarial, você coloca processos, mesmo que uma ou outra, o turnover aí está muito forte nas empresas e tudo mais, mas se você perde um ou outro, mas a equipe no todo, a empresa toda gira em torno de um processo, gira em torno de processos, fica muito mais fácil essa troca de peças. E foi isso que nos fez conseguir também sair da fase de bombeiro, da fase do pepineiro, do andar ali em volta, de estar sempre ali chamando para si, resolvendo. Outra coisa que também é importante a gente falar aqui, né? São 40 anos empreendendo, nós tivemos 2 quebras. Isso mesmo. Não foi fácil, né? Eu ouço muito empresário falando que parece que no Brasil quebrar faz parte do empreendedorismo. E eu posso dizer de cadeira, se você puder não quebrar, é melhor, né? Porque quebrar faz com que você se sinta o popô do cavalo do bandido. Isso mesmo. Quando a gente quebrou foi muito difícil. E aí, Ani, eu quero que você fala da primeira quebra. Eu acho que a primeira foi realmente muito impactante pra gente. Nós éramos muito jovens também.
enfim, metemos os pés pelas mãos, na verdade, não calculamos os riscos, fizemos tudo errado, né, para chegar lá. E como foi gerenciar esse estresse, né? Porque eu acho que isso foi bem impactante para nós. Sim, primeiro eu acho que assim, a maneira como acontece, né? O dinheiro, a esperança do dinheiro fácil nos faz às vezes tomar atitudes de que nos levam à quebra. Sim. E dali juntar os cacos e tudo mais, é lógico que aí vale o amor, vale aquele sentimento de você olhar para os lados e não, ao mesmo tempo, se sentir sozinho, mas ao mesmo tempo, teu sócio está ali te acolhendo. Isso eu acho que foi fundamental para nós no quesito de superar. Mas é traumático porque é lógico, são portas fechadas, você não sabe como recomeçar, você não sabe como se explicar, você não... É 24 horas vivendo aquela situação, um olhava para a cara do outro e falava, e agora? O que acabávamos resolvendo um assunto, não acabava o ufa para vir uma outra situação na nossa frente. A gente está numa situação realmente de quebra na empresa, né? A gente está num ponto de inflexão, onde a gente tem que tomar algumas decisões que são determinantes para entender se a gente continua ou não. E aí fica um olhar aqui. Empreender é comportamental, tá? Você tem atitudes, comportamentos empreendedor que te fazem empreender. Então, para você que está em casa, que de repente está passando por um mau momento na empresa, acredite, o comportamento empreendedor você tem, né? De repente, pode ser um momento de abrir mão desse CNPJ, né? Fazer uma composição de dívida direitinho que você possa arcar, né? E de repente ter um olhar aí para um novo desafio, né? Um novo segmento, entender o que está acontecendo no mercado. Porque empreender é isso também, né? Você olhar uma oportunidade no mercado e aproveitá-la, resolver um problema que está muito latente no mercado. Então, caso você esteja passando por esse momento, né, por uma quebra, não é o fim do mundo, isso vai passar. O que você precisa é administrar. Precisa ter coragem de sentar e colocar na ponta do lápis qual é o tamanho da tua dívida, né? Depois disso, entender para quem você está devendo, né? E ir compondo essa dívida aos poucos até que você consiga sair do vermelho, né? E consiga voltar ali ao ponto de equilíbrio e aí a lucrar. É muito importante também, o Aníbal fala de precificação e muitas empresas, né? Vão à beira da quebra por conta disso, porque não sabem precificar seus produtos, aí não tem lucro, não tem margem de lucro. Então, na época das vacas gordas, lota o caixa de dinheiro, mas não consegue administrar, né? Gasta aí onde não deve, não tem uma planilha direitinho para entender qual é o dinheiro da empresa e qual é o dinheiro da família. Vamos falar disso, Aníbal? Dividir Só abrindo um parênteses, porque você falou muito do outro, né? Da responsabilidade por pagar, chamar fornecedor por fornecedor e tudo mais. Mas também o olhar interno. Tá. Porque a gente fala muito, né? Brinca, quem tem sócio tem patrão, mas também não é verdade. Quem tem sócio tem o culpado. Procura entender também nessa quebra o quanto a tua autoculpa, a tua autorresponsabilidade em tudo isso, para sair dali com o aprendizado. Porque é o que a Kátia falou, quem quebrou foi o CNPJ. Agora, se você continuar com o mesmo comportamento, próximos CNPJs morrerão da mesma maneira. Então é muito importante você também dali respirar e fazer aquela baita autocrítica mesmo. Falar, não, pera um pouquinho. Putz, não foi só a Kátia que fez aquilo. Eu também concordei naquele momento. Pera um pouquinho, não foi só o Aníbal que tomou aquela decisão. Eu podia ter barrado ele ou ter mostrado outro caminho. Então, é essa hora de equilíbrio para realmente a gente
sair crescendo, pelo menos. Sai inteirado com grana, sai pelo menos crescendo. Tem que sair com aprendizado, né? E aí, como eu estava falando, eu acredito mesmo que algumas empresas dizem, né? O Sebrae traz algumas estatísticas aí, que os primeiros 2 anos são muito complicados para uma empresa, onde há o maior número de quebras da empresa, estão ali entre os primeiros 2, 3 anos. E de verdade, o Aníbal faz muito isso nas empresas e a gente sempre conversa muito sobre isso, que as pessoas precificam errado, né, Aníbal? E a primeira atitude para o caminhar para o errado, se você não estiver com uma precificação muito bem calculada, é assim, as coisas não estão bem, vamos vender mais, vamos aumentar o faturamento. Então aí você pega aquele produto, aquele serviço que já está sendo mal vendido e transforma ele, potencializa ele numa pior do que a empresa já estava. Então, muitas vezes a empresa está bem, a gente vai fazer uma mentoria dentro da empresa, os sócios estão desesperados porque as vendas nem estão tão bem, ele culpa o quadro, o departamento de vendas, e não, às vezes o erro está realmente na precificação. E aí você construindo uma base sólida, ou tendo uma margem de lucro satisfatória para suprir todos os gastos da empresa, todos os custos e despesas, você começa a ver a cor do dinheiro. Então aí a coisa começa a se transformar. E aí é engraçado que a venda é uma consequência. O aumento do faturamento, porque aí você começa a ter capital para fazer bons negócios na hora da compra. Você começa a ter capital para ter um marketing assertivo, envolvente, porque você investe dinheiro que existe. E você não está no desespero do investir. Então isso é muito bacana, você entender também os pontos que está vivendo a sua empresa. E o equilíbrio sempre é fato, né? E assim, comprar bem é melhor do que vender bem? Sem dúvida, sem dúvida. Isso, se você comprar bem, mesmo que você cometa um erro no meio do caminho de uma venda não tão lucrativa, não tão legal, pelo menos você ainda está no jogo. Agora, quando você compra errado, o próprio mercado te engole. Porque aí o concorrente ele tem muito mais negociação para entrar no mercado do que você, porque você já está com teu custo lá em cima. Aí não tem o que fazer. E aí vamos falar de uma coisa que eu acho que todo mundo sabe, eu acho que é o mais difícil. Foi muito difícil pra gente, né? Hoje não mais, hoje isso já está bem alicerçado, mas foi como eu falei. Os últimos 22 anos, ok, mas os primeiros 10 foram bem difíceis. Dividir as contas. A gente realmente acreditava que o dinheiro todo da empresa era nosso pra gente fazer o que bem entendesse. Era assim. Não só isso, como também aquela crença, né? Que todo o dinheiro que entra é nosso para gastar. Você não faz um fluxo de caixa, você não imagina que amanhã vai vencer aquele boleto, vai vencer aquele compromisso, a tua folha de pagamento, comissionar a sua equipe, enfim. Aquele dinheiro entrou, já vai para o bolso. Isso também foi um erro gravíssimo que muitas vezes a gente cometeu. Outro erro que já falando de erros, estamos na fase do erros, vamos falar também daquela situação, não conhecer o nosso cliente. Sabe, quem é o teu cliente? Quem é o real cliente que você tem que apostar? E não ficar naquela premissa de que o cliente tem sempre razão, ou mesmo nós temos que atender a tudo e a todos. Às vezes vale mais a pena você focar num segmento e fazer daquilo valor agregado, fazer um diferencial daquilo. E assim, uma pesquisa de mercado, isso parece que é caro, mas não é, gente. Às vezes uma pesquisinha que você faz ali numa plataforma e dá para o seu cliente responder, pode ser a salvação da pátria para você. Porque quando você ouve o cliente, você consegue entregar exatamente o que ele precisa e não aquilo que você quer.
Nós temos por hábito criar um produto para nós, né? E aí a gente entrega achando que a gente está suprindo a necessidade do cliente. E não, a satisfação do cliente vem da percepção que ele tem sobre o produto que você está entregando. Então, estudar o cliente realmente é algo que pode te tirar aí do mar vermelho e começar a nadar no mar azul. E bacana, Cá, é que assim, existe diferença do ouvir o cliente e fazer um pós-venda. Porque aquilo, muitas vezes, o pós-venda é aquilo enlatado, é aquilo realmente engessado. Não, é entender realmente a dor, o que ele sentiu, qual foi o sentimento que ele teve quando ele comprou o teu produto, o teu serviço. E quando a gente fala em ouvir, não ouça só o seu cliente, ouça o seu colaborador, ouça o seu fornecedor. Quantas vezes alguns fornecedores mesmo nos avisavam, por a gente ter um vínculo bacana com eles, cuidado, será que é o momento? Sim. Entendeu? Então, é um conjunto onde você empreender, muitas vezes é você tomar a decisão sozinho. Mas antes dessa tomada de decisão, você pode muito bem comungar com muitas pessoas. A gente sempre teve o hábito, depois que a gente foi tendo a maturidade, de ouvir a equipe toda. E quando eu falo a equipe toda, não é o departamento de vendas, não é o ABM, não, são todos. Nós tínhamos por hábito dentro das nossas empresas fazer reuniões a cada 3 meses, né, para entender se as metas estavam sendo cumpridas. E neste momento vinha o povo todo. E quando eu falo povo todo, vinha até o pessoal do Limpa e Brilha, né, que é o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, todo mundo participava dessa reunião, porque ali nós estávamos construindo novas metas e todo mundo fazia parte desse crescimento da empresa. E já falando nisso, né, veio uma pergunta que é bem interessante, que já me fizeram várias vezes, né? Depois de 40 anos, como seguir motivada a empreender, né? Mesmo diante de tantos perrengues? Amando o sócio. Amando a sócio. Aí fica mais fácil. Não, mas assim, vamos lá. Não é isso, não. Não, eu acredito que assim, crescimento sempre. E quando eu falo crescimento, eu quero dizer conhecimento, evolução. Poxa, nós trabalhamos durante esses 40 anos, muito tempo, lidando com uma única geração, a minha e a dela, somente. Hoje, nós já temos na empresa a segunda geração que também precisa ser ouvida e também toma decisões. E nós sabemos, nós temos amigos que hoje já têm empresas com 3, 4 gerações envolvidas no negócio. E aí, quando você tem o conhecimento, quando você busca novos recursos, você entende que o que você fazia lá atrás era legal, deu certo, tá tudo certo. Mas será que o momento hoje, da outra ponta da corda, que é o cliente, que é a venda, será que ele está com essa mesma cabeça? Eu mesmo sou sincero e vocês sabem. Eu sou uma porta com tecnologia. Então, hoje eu realmente preciso estar muito alinhado com os filhos para entender esse mundo digital, porque é uma outra janela, uma outra forma de venda. E aí eu quero dar um pitaco aqui no que o Aníbal está falando, que é muito importante. É claro que, primeiro de tudo, estudar e evoluir, tá? Ninguém consegue crescer sem estudar e evoluir, entender o que está acontecendo no mundo. Depois da pandemia, gente, o mundo mudou. As coisas ficaram mais rápidas, as coisas ficaram mais velozes. Então a gente precisa simplesmente caminhar nesse mesmo momento. Agora, o que eu falo, aí falando de uma mulher aqui com quase 60 anos, que empreende há 40, é que aquilo que você não sabe fazer, caso você não tenha vontade de aprender, contrate quem saiba fazer. Porque você pode também, além de estar ganhando tempo, você pode estar oportunizando para que pessoas de outra geração estejam dentro da sua empresa te ajudando naquilo que você não sabe. É o que a gente chama, né, no mundo das mentorias, de mentoria reversa. É quando o mais novo
né? Que viveu muito menos do que você, mas tem algo para te ensinar que é dos últimos tempos e que você não teve condições de aprender ainda, tá? E não tem problema nenhum a gente levantar a mão e dizer, olha, sobre isso eu não tenho condições cognitivas para aprender nesse momento. Eu preciso contratar alguém que saiba. Quando a gente empreende, né, e a gente acaba tendo muitos momentos de decisórios, a gente tem que tomar cuidado para não criar uma linha tênue entre a prepotência, a arrogância, né, e o decisório. Porque senão, se você subir um degrauzinho ali para partir para a prepotência, se achar que sabe tudo, vai tomar um tombo, vai cair, e aí é difícil de levantar, né? E engraçado que, assim, da mesma forma que a gente ouvia e dava voz a toda a equipe que o cliente passava, segurança, limpeza, recepção, enfim, todos os envolvidos dentro da empresa que tenham contato ou não diretamente com o cliente, é dessa maneira que você também tem que lidar com o lado colaborativo. Deixa a pessoa também dar a opinião dele. Tente. Quantas vezes você, dono do negócio todo, toma decisões e quebra a cara e é obrigado a reverter aquela situação, voltar atrás, enfim. Se aquela pessoa der uma ideia, tente tanto quanto a tua. Porque mesmo que dê errado e reverter e ter que voltar atrás, foi uma tentativa em busca, pelo menos você vai entender que aquela pessoa está jogando no time. E calcular erros. Não tem problema. A gente costuma dizer que tem alguns erros nas empresas que são realmente incalculáveis. Ou seja, se você cometer, vai ser difícil retomar. Mas o erro de tentativas novas, de novas formas de fazer, são erros inteligentes, porque a gente vai aprendendo, fazendo, e com isso vai tendo melhoria contínua. E para você que está pensando aí com a gente, falando, Kátia, eu ainda não tenho equipe, eu sou equipe, eu e meu marido só. Então foi aquilo que a gente falou no início, divida os papéis, mas também divida o tempo. Então segunda-feira é dia de cobrança, terça-feira é dia de venda, quarta-feira é dia de compra, divida o tempo entre vocês para que vocês possam estabelecer e cumprir todos esses papéis que uma empresa precisa, tá? Porque se você ainda não tem como contratar, é importante que você tenha essa divisão. Inclusive, crie cartilhas, porque você pode não ter ainda o tamanho de uma empresa que contrate. Mas se você tiver tudo organizado, escrito, como você gostaria que a sua recepcionista atendesse, como você gostaria que o pessoal da limpeza limpasse, como você gostaria que o pessoal de venda se posicionasse. Se você tiver isso tudo escrito numa cartilha, quando chegar a hora de você crescer e começar a ter colaboradores na sua empresa, basta pegar essa cartilha, entregar na mão deles e dizer, olha, é assim que eu gostaria que fosse feito. E diferente, né, do que a gente fala às vezes, toda essa parte de processos que a Kátia coloca, de colocar em cartilha e tudo, não esqueça sempre da comunicação. Eu acho que é fundamental vocês também tirarem um momento para entender o que está rolando na empresa e também o que está impactando a vida do casal. Uma empresa se quebra, tá tudo certo. Agora, uma empresa se quer levar junto um casamento, também não é justo. Nenhum CNPJ compensa o fracasso do lar. Isso é fato, tá? Então, eu acho que assim, busque a comunicação. Ninguém aqui está dizendo pro amém a tudo. Não, claro que não. É lógico que vai ter... Porque nós somos duas pessoas diferentes. Totalmente. Que temos sonhos diferentes, né? Que temos vontades diferentes. E quando você trabalha junto, né? Que o dinheiro aí sim, o dinheiro que diz respeito à família, é colocado ali no mesmo bolo. Às vezes eu tinha vontade de fazer algumas coisas, ele tinha vontade de fazer outras coisas. Então é importante também que vocês também consigam depois, hora que o dinheiro correto entra para dentro de casa, vocês consigam dividir essa grana para que todo mundo consiga fazer aquilo que também tem vontade, os próprios sonhos. Porque não é porque somos sócios, marido e mulher, que nós não temos vontade própria, né? Temos que ter vontade própria. Então, hobbies diferentes, né? Então isso também é muito importante para manter não só a empresa saudável, mas também
um casamento saudável. E nós estamos terminando aqui esse nosso bate-papo, né, de histórias reais. Eu queria entender. Conclui aí para o povo de casa, Aníbal. Então, na verdade, vale a pena ou não ter um CNPJ na cama? Vale muito a pena, claro que vale. O que eu acho é que, assim, também eu não vou vir com essa piegas de não durma brigados, nem nada disso. Mas é assim, volto a dizer, vale a pena quando se existe uma comunicação, quando existe lucro. Se a pessoa também do teu lado virar e falar, gente, eu era do CLT, eu quero experimentar uma nova oportunidade no CLT, a pessoa também não está amarrada, aquele CNPJ não está prendendo duas pessoas para o sempre. Ah, não, você me fez abrir a empresa, eu estou nessa situação agora dessa maneira, por isso ou por aquilo. Busquem a liberdade, tanto a liberdade financeira própria que a Kátia falou, cada um ter os seus sonhos realizados, o bom vinho de um lado, o bom sapato do outro, e está tudo certo. Mas, se você determinou ter um CNPJ junto, vale muito a pena. Eu acho que a grande sacada quando você empreende junto com o seu marido, com a sua esposa, é que de verdade vocês conseguem seguir mais além, né? Os sonhos serão mais bem estabelecidos, que tipo de casa a gente quer, que tipo de carro a gente quer, que tipo de viagem a gente quer. Isso fica mais fácil de ser administrado. Mas de toda forma, para uma empresa ser bem-sucedida, junto com um casamento bem-sucedido, a gente precisa entender, de todas as formas, quais são as minhas habilidades, quais são as habilidades do meu parceiro, para que a gente consiga usufruir o melhor de nós, né? Para que a gente consiga atuar com o melhor que nós tenhamos, porque isso fica mais fácil. O pessoal às vezes olha e fala assim, mas o talento, né? Cada um de nós tem um talento, cada um acredita no que quer. Eu acredito que Deus, quando nos coloca aqui para essa vida, Ele fala, ó, esse é o seu talento, e quando a gente consegue perceber qual é esse talento, a gente consegue ser mais bem-sucedido, né? E para isso, só se você realmente se autoconhecer. Terminamos aqui a nossa fala agora, com aquilo que vem, que sempre é a chave de tudo. Você se conhece? Se conhece bem? Quando você se conhecer bem, fica mais fácil você conviver, e se o outro se conhecer bem também. E aí, juntos, a gente segue com mais assertividade. Eu falei, agora fale você. Se realmente vale a pena ter uma CNPJ. Vale a pena. Porque você ama seu sócio ainda ou não? Olha ele querendo uma declaração de amor em rede nacional. Tem que falar. Eu acredito que dentro de um contexto de tantos anos casados, né, e sócios, a gente precisa, além do amor que tem que existir, porque senão não sucumbe, não tem jeito, respeito, admiração, né, a gente tem que olhar para o outro e falar, nossa, que legal, né, que bom que eu tô com alguém assim do meu lado. Então, respeito, admiração, amor, tudo isso faz parte para que a gente consiga ter uma empresa bem sucedida. Tá bom? É isso aí. É isso. Chegamos no final bem sucedidos. É isso. Nos saímos bem. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado. E para você que tá aí, olha, não sai daí, porque o próxima palestra já vai chegar, então não sai daí, porque tá vindo um tema sensacional, super interessante. Eu adorei estar com você. Sempre que eu termino esse summit, eu termino agradecendo ao nosso querido Janguier Diniz, que nos oportuniza estar aqui com toda essa galera que está nos assistindo, né? Então, Janguier, mestre, muito obrigada. Eu sou sempre E olha, encaminhar o seu lado. Você está aí do outro lado? Acesse o nosso site www.institutoexito.com.br ou baixe nosso app, Êxito Play, para ter acesso a mais de 1000 conteúdos online e gratuitos de vários mentores. Inclusive as nossas, né, Aníbal? Procura lá, Kátia Teixeira e Aníbal Teixeira, nosso treinamento tá lá e o povo adora. E aí, se você puder e tiver um tempinho, me siga lá, katiateixeira.oficial no Instagram. AníbalTeixeira.oficial e Summit Êxito também no Instagram. 2024. Até 2025. Fui. Tchau.
Se você decidir se conhecer, você vai fazer algo novo. E acho que essa é a grande riqueza aqui do grupo, né? Aprender, contribuir. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa em empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. A mentoria em alto mar, ela faz com que o mentor e o mentorado possam ter mais do que uma relação teórica, mas uma experiência, porque uma das formas de aprendizado que tem mais resultado é aquela pelo qual você consegue trazer uma emoção. Onde é que fica a corda, uma linha tênue ali entre marketing pessoal e marketing corporativo, né? Diferença de personalização e personificação. Personalização é quando você faz algo para o seu cliente. Personificação é quando todo negócio tem uma cara. Então, o marketing pessoal e o marketing profissional, eles acabam se juntando. O mergulho, ele quebra algumas barreiras, vence alguns desafios, ele é fundamental, principalmente na parte do aprendizado. Fora tudo isso, um fator incomparável é o network, é a comunicação, é o que a gente vai vivendo nesse ambiente, aí com os amigos, com pessoas que estão aspirando, que estão buscando cada vez mais crescer e evoluir aí no mundo empresarial. Como o maior e melhor programa de mentoria empresarial do Brasil. Por quais motivos? Por vários. Em primeiro lugar, é o único programa de mentoria onde nós temos mais de 60 mentores, grandes empreendedores empresariais, grandes empresários do Brasil de diversas áreas, de diversos setores. No setor de negócio, de agronegócio, no setor do marketing digital, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, finanças, educação, tecnologia, ou seja, são os fundadores e os conselheiros do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. O Êxito Mentoring Experience é a oportunidade perfeita para você. Com mais de 60 grandes empresários que comandam empreendimentos de sucesso e que vão compartilhar com você o que os fez conquistar tudo o que conquistaram, além de poder firmar conexões e gerar oportunidades de negócios. Acesse www.exitomentoringexperience.com.br e fale com o nosso especialista. Seja obstinado e cuidado. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo.